Olá, hoje nós vamos falar sobre mortalidade. Por que estudar mortalidade? Bem, o evento morte em planos previdenciários pode significar o fim do período de contribuição, pode significar o fim do benefício previdenciário, se a pessoa está recebendo, por exemplo, uma aposentadoria vitalícia, com a morte para de receber. Mas a morte ela pode identificar também o início de um benefício de pensão que será recebido a partir da morte do titular ou o fim do benefício de pensão, já que ela também pode ser cessada para os dependentes com a morte do beneficiário. Em planos de contribuição definida e contribuição variável, a mortalidade pode ser utilizada para determinar também o valor do benefício vitalício. Em geral, a fórmula que define o valor dos benefícios nesse plano é dado pelo montante acumulado no saldo de contas do participante, dividido por alguma função que incorpora a probabilidade de vida desse indivíduo a cada ano, como uma função de anuidade ou esperança de vida a partir daquela idade. Então, a mortalidade também afeta o valor dos benefícios nesse tipo de plano. Em planos de benefício definido, a mortalidade afeta o tempo de pagamento de contribuições e de recebimento de benefício. Então, já que o benefício já é definido e não pode ter alteração no valor desse benefício, o que é alterado é o valor da contribuição necessária para cobrir e pagar os benefícios desse plano, ok? Ao pensar na mortalidade, nós devemos pensar que há diferenciais de mortalidade por sexo. Por exemplo, mulheres tendem a ter uma mortalidade menor do que homens em todas as idades, principalmente nas idades mais jovens. Por idade, porque pessoas mais idosas tendem a ter uma probabilidade de morte maior que pessoas mais jovens. A situação socioeconômica também afeta, porque está relacionada à possibilidade de acesso a serviços de saúde, por exemplo, e aos próprios hábitos, à região, ao comportamento daquela região, a funções comportamentais. E no tempo também, porque a gente tem observado que no decorrer do tempo existe um ganho de longevidade, com aí algumas flutuações na história, mas nós podemos observar essa relação. Bem, como que as pessoas morrem? Aqui está representada a probabilidade de morte a cada uma das idades para o Brasil na função do ano de 2010 para ambos os sexos. E ela representa bem uma função típica de mortalidade, ou pelo menos em algumas das suas características básicas. Nós temos aqui, por exemplo, que para as primeiras idades existe uma maior probabilidade de morte que para as idades seguintes. Crianças recém-nascidas, crianças com poucas idades, em geral, têm uma probabilidade de morrer maior, porque são ainda mais frágeis, do que com algum tempinho a mais de vida. Então, aqui nas primeiras idades a gente tem um aumento, a gente tem uma probabilidade de morte mais elevada que para as idades seguintes. Nas idades adultas temos uma probabilidade de morte mais baixa e temos também uma probabilidade de morte que aumenta com o aumento das idades aqui para as idades mais avançadas, certo? Mas nessa escala, a forma de visualizar esse gráfico não nos permite visualizar todas as nuances do comportamento de mortalidade. Então é muito comum representar a mortalidade não nessa função de NQX, que é a probabilidade de morte a cada idade, mas do logaritmo dessa probabilidade. Essa mudança de escala faz com que a gente perceba melhor o comportamento da mortalidade no decorrer das idades. Porque a gente consegue perceber melhor mudanças que acontecem em uma escala 1, em valores que estariam numa escala muito pequena. Então a gente consegue perceber melhor como que acontece aqui. Aqui nós percebemos uma maior mortalidade nas idades jovens, principalmente reflexo das causas externas da mortalidade dos homens jovens, principalmente. Se nós olharmos aqui na escala logarítmica, essa maior mortalidade fica bem clara,
mas ela não é muito clara quando a gente olha a função sem ser na escala logarítmica. Por isso, é muito comum representar a função de mortalidade na escala logarítmica. Bem, então algumas características gerais aí da mortalidade. Primeiro, a mortalidade tende a aumentar com a idade, mas é maior nas primeiras idades em função da maior fragilidade das crianças em relação às doenças, com exceção de países desenvolvidos que já conseguem dar uma boa atenção para as crianças nessas idades. A mortalidade é maior para homens que para mulheres, principalmente nas idades mais jovens, como a gente acabou de comentar, devido à mortalidade por causas externas. E a mortalidade reflete o cuidado com a saúde, o acesso a serviços de saúde e saneamento, as condições socioeconômicas e a escolaridade. Temos aqui algumas referências para os que gostariam de mais informações e mais aprofundamento a respeito da mortalidade. Até a próxima aula.